Alô, podcasters de todo o Brasil e redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para um vídeo extra, isso mesmo. Hoje nós ficamos sabendo que hoje, dia 10 de março de 2020, comemora-se o aniversário de 463 anos do primeiro culto realizado no Brasil. Pode Cris, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Isto é, na verdade, o primeiro culto realizado na América Latina, isso mesmo, 463 anos do primeiro culto realizado aqui no Brasil. E também a primeira ceia, né, a primeira ceia que foi realizada no Brasil foi no dia 21 de março, logo depois, né, 11 dias depois, foi realizada a primeira ceia no Brasil. Inclusive você está vendo aí uma das esculturas, inclusive, coincidentemente, é uma escultura da minha família, do meu tio, é escultor plástico, é artista plástico, e fez essa escultura ali na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, Praça Tiradentes. Se você quiser ver, tem lá essa escultura, esse arco escultório, que é a primeira Santa Ceia realizada no Brasil. Você está vendo essa imagem aí. Muito bem, então, o Brasil vivia aqui o momento da França Antártica em que Villegagnon foi o primeiro protestante, né, a chegar no Brasil. Apesar de que os jesuítas chegaram no Brasil em 1549, né, e José de Anchieta, inclusive, foi o primeiro a fazer a missa no Brasil, né, em 1553, José de Anchieta fez a primeira missa aqui no Brasil. Agora, aqui no Rio de Janeiro, sob a liderança de Nicolas Durand Villegagnon, eles fundaram o Forte Coligny, na Baía de Guanabara, e deram assim origem à França Antártica. Né? O Villegagnon havia estudado com João Calvino direito lá na França, e veio ao Brasil com uma esquadra de aproximadamente quase 500 homens, que eram homens prisioneiros, e que vinham com promessas de serem livres, né, se viesse aqui fazer a sua missão, cumprisse a sua missão e fossem livres. Né. Villegagnon, ele não era protestante, ele tinha uma simpatia pelo protestantismo, mas na verdade Villegagnon ainda era católico, ainda dava traços do seu catolicismo, tanto é que ele não tinha muito apreço por algumas linhas teológicas, né, que o protestantismo de João Calvino pregava. Né. Esses navios que vieram ao Brasil, existiam 14 huguenotes que eram protestantes, né, franceses, né, e tinha lá o Felipe de Coguilary, né, não sei se fala desse jeito, né, e tinham também 2 pastores nesta esquadra que veio com eles com a missão. Né. E aí o que acontece? No dia 10 de março de 1557 foi realizado o primeiro culto protestante. Quem dirigiu foi o Pierre Richier, né? E a sua mensagem, né, o seu texto principal, o seu sermão foi baseado em Salmo 27, versículo 4. O Salmo 5 foi cantado aqui, então podemos dizer que foi a primeira canção cantada aqui no Brasil, primeira canção protestante aqui no Brasil. O Salmo 5 foi entoado. Né? E no dia 21, como eu já falei mais à frente, foi realizada a primeira Santa Ceia aqui no Brasil, em março, dia 21 de março do mesmo ano. Né, num rito genebrino, um rito baseado na fé de Genebra. Né? Neste mesmo domingo eles organizaram a primeira igreja evangélica das Américas. Né? E ele foi o primeiro a participar do momento da ceia. E aí o que acontece? Houve um problema lá da ceia, não é? Eu não vou entrar em detalhes teológicos, mas houve um problema de diferenças teológicas da ceia, como os protestantes só faziam a ceia com o pão e o vinho, e o Villegagnon, que ainda tinha, vamos dizer assim, um resquício do catolicismo, que ele achava que a ceia deveria ser também com o óleo e com a água, né, e com sal, né, eles tiveram vamos dizer assim, um atrito com os pastores. Com isso, ele mandou a esquadra com os protestantes de volta para a França, e como teve um problema mesmo de superlotação nos navios, ficaram aqui 5 protestantes, né? E esses protestantes não tinham muito a simpatia de Villegagnon, que fez um desafio para com eles, que eles tivessem que responder perguntas teológicas que Villegagnon ia deixar para eles. Eles tinham exatas 12 horas para responder Villegagnon no seu questionamento, né, o que seria, o que depois veio a ser a confissão de Guanabara. Né? E eles tiveram esse desafio para responder. Vejam bem, gente, 12 horas para fazer todo um compêndio doutrinário, um compêndio teológico para um homem que estava prometendo deixá-lo sobreviver, alguma coisa assim,
e que infelizmente isso não aconteceu. Ele traiu eles, fazendo ali uma tese, uma tese de doutorado, uma tese teológica sobre o assunto. E essa tese gerou uma confissão de fé de Guanabara, né? Confissão de fé de Guanabara. Esses homens que aqui desejavam ficar e pregar a palavra, né, e anunciar a palavra de Deus, foram mortos, traídos pelo próprio Villegagnon, que os trouxe, haviam trazido eles da França, mas essa disputa teológica acabou, mesmo que eles criaram, hoje existe essa confissão de fé da Guanabara. Eu vou deixar aqui o link para você conhecer essa confissão, o que essa confissão de fé diz, né, o que ela traduz, né, e você vai conhecer, você clica no link que vai estar aqui para você. E o interessante, lamentavelmente, Villegagnon matou os homens e eles foram jogados ao mar, e apenas um dos 5 sobreviveu, né, ficou vivo, porque ele era alfaiate, só tinha ele como alfaiate na cidade da França Antártica. Anos depois, Villegagnon voltou à França para solicitar mais esquadras e mais material, porque ele estava aqui em busca de pau-brasil. E nesse momento os portugueses tomaram o Rio de Janeiro, e os franceses não perderam, digamos, a França Antártica, né? Tem todo ali um imbróglio dos portugueses voltando ao Brasil, e os franceses não conseguiram se manter no Brasil. Os portugueses retomaram o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro se tornou, digamos que um estado, né, uma área portuguesa, com certeza. Hoje existem resquícios de construções francesas, algumas influências arquitetônicas aqui no Rio de Janeiro, trazida pela França, né? Você tem a ilha de Villegagnon, você vai ver as fotos aí, e que é algo interessante. Então, eu sugiro a vocês conhecerem ali a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, fica ali no centro do Rio de Janeiro, ali próximo à Praça Tiradentes, ali ao lado do Hotel Ibis, você pode conhecer. Ali tem o arco escultórico, a minha família é presbiteriana, né? Eu tenho a honra de ter a família presbiteriana, eu tenho prazer de ter a família presbiteriana. Para mim não é nenhuma desonra, é uma grande honra ter uma família presbiteriana. E ali nós temos um arco escultórico feito pela minha família, meu pai esteve nesse projeto artístico também, onde ali você tem esculturas contando a história do presbiterianismo, da chegada do presbiterianismo ao Brasil, né? E também escultura de João Calvino do outro lado. Apesar de ser um arminiano, né, teologicamente falando, eu sou um admirador do material também que foi trazido por Calvino. O Calvino tem muita coisa boa, assim como o Armínio também tem muita coisa boa. Mas não vamos entrar nessa aí, que aí entra uma discussão teológica de predestinação e livre-arbítrio, não é o que interessa nesse vídeo de agora. Mas eu quero louvar a Deus pela vida desses missionários que deram a vida para defender uma fé, né? Lembremos que as escrituras falam que a gente deve defender a nossa fé, a razão de defender a nossa fé, né? Isso é muito importante, a gente aprendeu muito com esses homens. Parabéns pelo dia 10 de março de 2020, comemorando 463 anos do primeiro culto evangélico, dia 10 de março de 1557, e no dia 21 comemorará a primeira Santa Ceia realizada no Rio de Janeiro, na América Latina, tá bom? Não se esqueça, um abraço para vocês, obrigado por você ter ficado com a gente. É um vídeo rápido, pouca edição, mas eu gostaria que você ficasse com a gente, se inscrevesse no nosso canal, e também, se você for possível, você se inscreve e compartilha com o pessoal essa história que é interessante, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo.